Eu vou trazer para você uma história que com certeza vai fortalecer a sua fé e vai mostrar para você como que deve ser o comportamento de um cristão. Nós vamos falar a respeito de Balaque, o rei dos Moabitas, que queria derrotar o povo de Israel, mas ele tinha medo por saber que o povo de Israel era um povo abençoado, mas ele queria saber de uma maneira para destruir este povo. Vamos entender o que ele fez para tentar destruir o povo de Israel? Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Hélio, falaremos a seguir. Para que possamos entender a história de Balaque, nós precisamos começar com Abraão, para entendermos passo a passo como que o povo de Deus se tornou um povo abençoado que trazia medo e desespero para os reis que iam à guerra contra o povo de Israel. Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, que diz assim a palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vemos nesta passagem o Senhor Deus falando para Abraão para que ele saia do meio da sua parentela. E ele fará de Abraão o pai de uma grande nação. E esta nação será abençoada por Deus. Então, Abraão, ele ouve o Senhor e ele sai do meio da sua parentela. E ele leva algumas pessoas com ele. E ele leva também o seu sobrinho Ló, que é filho do seu irmão, que se chama Harã. Ao sair do meio da parentela, eles começam a andar no deserto. Nesta caminhada no deserto, o povo que está junto com Abraão e o povo que está junto com Ló, eles começam a ter desavença. Então, Abraão, para que aquilo não continuasse, ele diz para Ló que eles precisam se separar. Então, Abraão diz para Ló: escolha o caminho que você escolher, eu irei para o outro lado. Então, Ló, ele olha para as campinas e ele vê ali um lugar muito agradável. E ele desce para aquele lugar e Abraão vai para o outro lado. Quando ele chega naquele lugar a qual agradou a Ló, ele encontra uma cidade que estava desagradando o Senhor com o seu comportamento, que era a cidade que se chamava Sodoma e Gomorra. Como nós sabemos pela história que já é contada, Ló, ele sai daquele lugar e ele leva a sua esposa e suas duas filhas. E nós sabemos que Ló, ele se vê numa dificuldade porque a sua esposa, ao olhar para trás, ela se tornou uma estátua de sal. Então, aí nós estamos vendo que Abraão, ele tinha ido para um lado e Ló tinha ido para outro. E, mediante este acontecimento, nós vemos que as filhas de Ló, elas tomam uma atitude a qual elas querem dar continuidade na geração do seu pai,
porque acreditavam elas que o povo havia sido todo destruído. Vamos ver a palavra de Deus a respeito disto que eu acabei de falar. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que, em vida, conservemos a descendência de nosso pai. E conceberam as duas filhas de Ló de seu pai, e a primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas, até ao dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Diante desta passagem, nós vemos que as filhas de Ló garantiu a sua descendência. A mais velha teve um filho, a qual deu o nome de Moabe, a qual é o pai dos moabitas. E a mais nova, Ben-Amim, a qual é o pai dos amonitas. Então, a filha mais velha, ela teve este filho, a qual agora o rei, neste momento, a qual Moisés está levando o povo de Deus para a terra de Canaã, é Balaque. Este Balaque, ele tem medo do povo de Israel, porque, como nós vemos agora, ainda que este povo, a qual ele é rei, é descendência de Ló, vemos que este povo se desviaram do caminho do Senhor. E ele sabe que o povo que está com Moisés é o povo abençoado por Deus. E ele quer fazer com que este povo venha perder a batalha a qual vai enfrentar. Então, ele quer saber como que destrói este povo. E ele descobre que para que ele vença a batalha com o povo de Israel, este povo precisa ser amaldiçoado. Então, ele vai atrás de um profeta para que ele faça isso. É então que ele descobre Balaão. Este Balaão, ele é um profeta, só que este Balaão, ele é um profeta pagão. Ele tem até um conhecimento do Deus de Israel, mas ele não é fiel a este Deus. Mas ele tem um contato com este Deus, a qual nós vamos ver a seguir. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso, Moabe disse aos anciãos dos Midianita: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Vemos que Balaque está muito preocupado com o povo de Israel, porque ele sabe da fama do povo de Israel, mas ele precisa destruir o povo. Então, ele conversa com Balaão, e Balaão diz para ele, para que ele espere, que ele vai conversar com o Senhor, o Deus de Israel. Então, Balaão, ele vai conversar com o Deus de Israel. E veja o que Deus fala para Balaão.
Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Diante desta resposta, Balaque não se viu por satisfeito. Então agora Balaque pega os seus maiorais e manda para ir de encontro a Balaão. Olha o que esses maiorais falam para Balaão. Vamos ler. Porém, Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles, os quais foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Vemos agora que Balaque ele manda homens com maior condição de conversarem com Balaão. Estes lhes oferece algo que faz com que Balaão tenha o desejo de conversar com Balaque, porque eles prometeram para Balaão recompensas. Mas veja o que Deus fala que surpreende Balaão. Vamos ver a palavra de Deus. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e abordou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Vemos agora que o Senhor Deus ele incentiva Balaão a seguir os príncipes de Balaque. Só que algo inusitado acontece. Quando os príncipes chamam Balaão para segui-lo, ir até Balaque, ao ir Balaão de encontro a Balaque, o Senhor Deus ele se irou contra Balaão. Acredito porque o Senhor Deus ele sabia que agora Balaão estava indo para o encontro de Balaque com o interesse de receber aquela oferta que os seus príncipes lhe haviam oferecido. Vamos ler a palavra de Deus. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Com este acontecimento, Balaão ele fica tão furioso que algo acontece com ele que ele nem nota. A jumenta, ela ficou muito entristecida com o que estava acontecendo, porque ela estava vendo o anjo do Senhor, mas Balaão não estava vendo nada, porque ele estava muito irado. Veja o que aconteceu mediante este fato. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje?
Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Vemos que este acontecimento quase trouxe a morte de Balaão, porque ele não estava vendo aquilo que o Senhor Deus estava fazendo, porque ele estava tão preocupado em ir de encontro a Balaque, que não estava mais voltado para aquilo que o Senhor tinha falado com ele, porque o Senhor disse para ele que ele deveria estar na presença de Balaque, mas era para que, ao sair de lá, ele deveria fazer tudo que o Senhor dissesse para que ele fizesse. Mas vemos que, por ele estar envolto aquilo que Balaque havia prometido para ele, ele perde totalmente o contato, e isto faz com que ele quase venha a perecer diante do Senhor. Mas a conversa continua. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parecer mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Vemos agora que, mediante estas coisas que aconteceu com Balaão, esperamos que abriu-se a sua visão, porque ele estava tão entusiasmado com aquilo que Balaque estava lhe oferecendo, que ele perdeu o contato com o Senhor. Mas a conversa continua e agora ele tem um encontro com Balaque e ele conversa com Balaque. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti, porventura, poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna-te para Balaque, e assim falarás. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás. E amaldiçoa-mo dali. Vemos que Balaque ele fica muito furioso com o que está acontecendo, mas se notarmos o que está acontecendo, o Senhor Deus ele está brincando com Balaão e com Balaque, porque ele está usando Balaão
para abençoar o povo de Israel. Mas Balaque, ele continua tentando, ele quer fazer com que o povo de Israel seja amaldiçoado, e ele continua a sua tentativa. Vamos continuar vendo. E vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Então proferiu a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Agora vemos que o Senhor, ele usa Balaão para poder proferir aquilo que ele tinha falado com Abraão desde o princípio, que o povo dele era um povo abençoado, porque ele o havia abençoado. Então agora Balaão fala esta palavra para Balaque, porque Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então vemos nesta passagem, o Senhor Deus, ele confirma a sua palavra, aquilo que o Senhor Deus, ele diz em sua palavra, ele confirma todo o tempo. Então precisa que nós venhamos a ler a palavra do Senhor, buscar pelo seu Santo Espírito a interpretação e o entendimento, porque na palavra de Deus está confirmada tudo aquilo que o Senhor Deus tem falado para o seu povo e para nós, a sua igreja, porque a partir do momento que aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós fazemos parte do povo de Deus, o povo Israel, o povo santo do Senhor, o povo abençoado por Deus. Vamos continuar vendo esta conversa que o Senhor está usando Balaão para brincar com Balaque. Agora Balaque vai ficar mais irado, porque o Senhor vai continuar com a sua brincadeira. Vamos continuar lendo em Números capítulo 23, do versículo 20 ao 23. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado. Vemos o Senhor Deus, ele brincar com Balaão e com Balaque, ele continua falando para eles e eles não entendem, eles não querem ouvir o que Deus está falando todo o tempo. Ele usa Balaão para estar proferindo todas estas palavras, mas Balaque, ele não se dá por satisfeito. Precisamos entender que o inimigo, ele sempre está nos colocando em posição a qual venhamos a nos afrouxar diante dele. Mas diante do Senhor, nós precisamos nos encorajar naquilo que ele falou. Porque se deixarmos o inimigo nos afrontar, nós estaremos sendo levados para o seu lado, para a sua vontade. E como nós estamos vendo nesta passagem, o inimigo, ele quer por toda a lei tirar de nós a nossa bênção. Mas, como estamos vendo nesta passagem, não tem como ser tirado a bênção do povo de Deus. Mas vamos continuar lendo, porque
vamos entender mais ainda o perigo que está correndo o povo de Deus, porque Balaque não quer desistir. Vamos continuar lendo em Números, no capítulo 31, o versículo 16 ao 18. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças, e matai toda a mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Devemos agora prestar muita atenção no que está acontecendo, porque o Senhor Deus, ele está o tempo todo zombando dos inimigos de Israel. Mas como vemos, Balaque, ele não desistiu, ele continua forçando uma situação do povo de Deus perder a bênção do Senhor, para que ele possa guerrear e vencer o povo de Israel. Preste bem a atenção no que está acontecendo. É assim que o inimigo ele faz conosco. Ele vai tentando, até que ele acha uma brecha para tentar nos destruir, porque a bênção do Senhor está sobre nós. Mas veja, olha o que aconteceu, como que eles conseguiram entrar e tentar ferir o povo de Deus. Veja, eles usaram aquilo que o homem e a mulher eles têm mais em mente, que é a parte sexual. Foi por aí que entrou algo a qual agora Balaque tem condição de guerrear contra o povo de Deus. Mas vemos que o Senhor Deus, ele continua protegendo o povo de Deus e ele dá para o povo mais uma chance. Eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Agora vamos dar o término desse estudo em Números capítulo 25, do versículo 10 ao 13, onde Deus ele está dando para Finéias uma bênção, porque ele livrou o povo de ser consumido da presença do Senhor. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então, vemos aí a palavra de Deus mostrando que, ainda que Balaque armou cilada junto com Balaão para destruir o povo de Israel, o Senhor Deus viu dentre o seu povo um homem que teve coragem de ir destruir aquilo que poderia consumir o povo de Israel.
Preste bem a atenção nesta passagem, porque se você deixar o inimigo afrontar, ele vai fazer morada, ele vai tirar você da comunhão do nosso Deus. Precisa que o homem valente possa vir e trazer para nós este livramento, porque se nós não buscarmos a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nos fortalecer mediante todas essas adversidades a qual o inimigo e o mundo advêm sobre nós, nós perecemos, porque somos falhos e somos pecadores, mas nós não devemos confiar nessas coisas que somos falhos e pecadores, porque nós sabemos que ainda que somos falhos e pecadores, nós somos abençoados e em Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nós somos fortalecidos e venceremos todas as batalhas no momento que nós estamos na sua presença. Não faça como aconteceu com o povo de Israel, se envolvendo com coisas estranhas, a qual trouxe a ira de Deus, e quase que o povo de Israel foi exterminado pelo Senhor. Mas o Senhor Deus, ele não poderia voltar à sua palavra, porque ele havia prometido, como diz a palavra, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.